Oi, gente, Jéssica Maciel aqui. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre estratégias de lances no Google Ads. Se você já anuncia no Google Ads, você sabe que quando a gente cria a nossa campanha, a gente precisa definir qual a estratégia de lances a gente vai participar para que o nosso anúncio apareça. E como que funciona isso? Na verdade, quando a gente cria campanhas no Google Ads, a gente precisa dizer para o Google qual a forma que a gente quer pagar para que o nosso anúncio apareça. Por quê? Porque o Google ele funciona como um leilão. Então, a cada pesquisa, a cada clique, a cada pessoa que navega dentro da ferramenta do Google, ele tem um valor estipulado para mostrar anúncios para aquelas pessoas. Você entende que a cada pesquisa, a cada clique é uma pessoa diferente que está por trás ali da tela fazendo aquela pesquisa? E para cada tipo de pessoa existe um leilão. Então, o Google ele funciona como se fosse de verdade um leilão, onde quem vai participar anunciando precisa ter uma estratégia de lance, ou seja, precisa saber qual o lance que vai dar para aquele anúncio, para aquela pesquisa ou para aquele cliente. Então é assim que o Google funciona e você precisa definir de que maneira você quer pagar para ele para que o seu anúncio apareça. Então a gente tem diferentes estratégias de lances quando a gente vai criar a nossa campanha e é sobre isso que eu vou falar hoje. Se você gostou desse assunto, já deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque toda semana eu posto novos conteúdos aqui sobre o assunto. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de aulas gratuitas, caso você queira estudar aí sobre Google Ads na gringa, caso você queira estudar sobre vender e ganhar em dólar. E também vou deixar um link de um curso, caso você queira aprofundar aí seus estudos sobre tráfego pago. Então vamos para a tela do meu computador, que agora eu vou te mostrar as principais estratégias de lances utilizadas pelos afiliados e em qual momento você deve utilizar cada uma delas. Vamos lá? Então tá, estamos aqui na ferramenta do Google Ads criando uma campanha do zero. No momento que você cria a sua campanha, a gente tem algumas estratégias que ficam disponíveis e depois, quando você já tem a sua campanha ativa, a gente consegue mudar para outras estratégias. Por que que isso acontece? Porque algumas dessas estratégias a gente só pode utilizar depois da nossa campanha já ter uma inteligência ali, depois de a gente já estar com o anúncio rodando. Então, qual seria a primeira estratégia que a gente utiliza como afiliado anunciando aqui no Google Ads? É a estratégia de maximizar cliques. Olha só que interessante, eu estou aqui na minha conta do Google e aqui o Google já está me dizendo para eu utilizar a estratégia de conversões. Essa campanha usará a estratégia de lances maximizar conversões para ajudar você a gerar o maior número de conversões possível com o seu orçamento definido. Por que que o Google já colocou com a estratégia maximizar conversões sem eu ter definido qual é a minha estratégia? Porque nesta conta eu já tive conversões, eu tenho um pixel ativo e já tive conversões nesse pixel. Então o Google entende que eu já tenho um pixel inteligente para criar uma nova campanha. Mas na verdade, quando a gente trabalha como afiliado, nem sempre o nosso pixel ele tá inteligente para essa nova campanha que a gente está criando. Normalmente são campanhas de produtos diferentes. Então, nesse caso, eu preciso começar o meu anúncio com maximizar cliques ou então CPC manual e eu vou te explicar cada uma dessas opções. Então, vamos lá. Eu mudaria aqui para maximizar cliques ou apenas cliques, como tá aqui. Então, para maximizar cliques, aqui ó, você optou por se concentrar em cliques usando a estratégia de lances maximizar cliques, mas na sua conta acompanha conversões, concentre-se nas conversões para gerar resultados melhores. Então aqui é aquilo que eu te falei, eu já tive conversões nessa conta e por isso o Google acaba me dando esta informação, mas para mim não é interessante. Por quê? Porque eu vou criar uma campanha de um produto que eu não tenho conversões sobre aquele produto. Quando eu tenho um pixel na minha conta do Google e eu já tenho conversões para aquele pixel, quer dizer o quê? Quer dizer que o Google já colheu informações de possíveis compradores para determinado produto, mas não é o mesmo que eu estou anunciando aqui. Eu estou anunciando aqui um novo produto, uma nova oferta. Então, para mim, não é interessante pegar o perfil daquele cliente, entende? Então, aqui no maximizar cliques, o que eu estou dizendo para o Google? Eu estou dizendo que eu quero que ele traga o maior número de cliques possível. Por quê? Porque eu quero que ele entenda quem são as pessoas que pesquisam
por aquilo que eu estou anunciando. Essa estratégia de lances de maximizar cliques, ela é muito bem utilizada para quem está anunciando para fundo de funil, porque você entende que para mim não importa qual o perfil do público, desde que o público esteja pesquisando pela minha palavra-chave definida. Então, digamos assim, se eu estou anunciando para um produto bem específico, então, por exemplo, GPA Domínio Estratégico, que é o curso do Caio Calderaro, eu vou anunciar especificamente para esta palavra, GPA Domínio Estratégico. Nesse caso, não interessa para mim se é um homem de 50 anos ou uma mulher de 20 ou um jovem de 15 anos da cidade de São Paulo que está pesquisando. Para mim só interessa se a pessoa está pesquisando por aquela palavra-chave. Neste momento eu não sei quem é o meu público comprador, então eu vou otimizar a minha campanha pelas palavras-chave que eu vou escolher. Então aqui nesse caso eu vou trazer o maior número de cliques possível. Então eu vou dizer para o Google maximizar os meus cliques. Ou seja, eu quero aparecer para o maior número de pessoas possíveis que pesquisarem lá pela minha palavra-chave que eu colocar na minha campanha. E aqui eu vou definir um limite de lance máximo de custo por clique, que seria o CPC. Se você não sabe como calcular o CPC para a sua campanha, eu tenho um vídeo onde eu falo exatamente sobre esse assunto. Vou deixar um card aqui deste vídeo para você estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas nesse caso aqui, então, eu vou limitar um CPC. Por que que é importante eu limitar um CPC? Eu posso deixar sem o limite? Eu posso seguir a minha campanha sem um limite de CPC. Mas se eu não limitar um CPC, eu quero dizer para o Google que eu quero aparecer para qualquer lance, para qualquer pesquisa e pagar qualquer valor no CPC. Então, o Google ele pode cobrar até o dobro do meu orçamento diário. Então, digamos que aqui eu coloque como orçamento diário R$20 para minha campanha e eu não colocar um limite de CPC, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo para o Google que ele pode me mostrar para diferentes leilões e eu posso pagar até R$40 no meu CPC, porque aqui a gente pode observar que o Google ele pode gastar até o dobro do meu orçamento diário. Então, se eu não coloco um limite de CPC aqui, ele pode gastar até o dobro do meu orçamento diário. Então, é importante eu definir um limite de CPC. Quando que eu não vou definir um limite de CPC? Normalmente, quando eu estou trabalhando aí com alguma estratégia de lançamento que eu quero aparecer para todas as pesquisas. Aí é um caso mais específico. Eu preciso ficar de olho o tempo todo para que eu não pague um absurdo de caro num CPC. Então, aqui eu vou limitar o valor do meu CPC. Dependendo da minha campanha, dependendo da minha palavra-chave, eu coloco aqui R$2, eu coloco aqui R$5, enfim, aí você vai definir o valor do seu CPC de acordo lá com os cálculos que eu te ensino nesse vídeo que eu acabei de citar. Então, aqui no caso de maximizar cliques, eu estou dizendo para o Google que eu quero aparecer para qualquer pesquisa relacionada àquela minha palavra-chave. Então aqui é uma campanha mais inicial, por quê? Porque o Google ele ainda não tem inteligência sobre quem é o meu público, sobre quem são os compradores. Então nesse caso aqui é interessante sim eu começar com maximizar cliques. Qual seria a outra opção então que o Google está me disponibilizando? Aqui nesta minha conta, o Google coloca aqui como outra opção conversões, que seria maximizar conversões. Como eu falei para você no início desse vídeo, o lance de maximizar conversões é quando eu já tenho conversões registradas no meu pixel e aí eu consigo colocar para maximizar conversões, porque o Google ele vai identificar quem é o meu público comprador, qual o perfil do meu público comprador e vai mostrar o meu anúncio para essas pessoas. Qual é o problema aqui? Para que eu tenha de fato um perfil de público comprador, é importante eu ter um número expressivo de conversões. Não adianta eu ter 2, 3, 5 conversões e já querer mudar para maximizar conversões. Por quê? Você entende que quando eu tenho 3 pessoas, por exemplo, comprando determinado produto, eu não consigo definir de fato o perfil daquele público. Se eu tenho uma mulher de 20 anos, um homem de 50 e um jovem de 15 anos comprando o mesmo produto, eu não consigo definir se esse produto é para mulher, se esse produto é para homem, se é para homem de mais idade, se é para jovem. Então, aqui fica mais difícil.
Quando eu tenho, por exemplo, 30 conversões, eu já tenho um perfil específico de público. Dentro dessas 30 conversões, dessas 20 conversões, eu já vou ter um número maior de pessoas semelhantes, ou seja, dessa forma, o Google ele começa a ter inteligência para mostrar o meu anúncio para pessoas com aquele perfil semelhante. Aqui no caso de maximizar conversões, qual que seria o principal problema? Nesse caso aqui, eu vou dizer para o Google qual o meu orçamento diário e dentro do meu orçamento diário, ele vai buscar entregar o meu anúncio para o maior número de pessoas possíveis à compra, ou seja, pessoas que estão dentro do perfil daquelas outras conversões que eu já tive. Mas aqui o Google não vai definir um valor de CPC, ou seja, se ele tiver que pagar R$ 20 no CPC, ele vai pagar R$ 20 no CPC para eu aparecer para aquele público que ele entende que vai maximizar as minhas conversões. Então aqui é bem importante tomar cuidado com isso, porque no caso de maximizar conversões, a gente até pode definir aqui um CPA desejado. Porém, nesse caso aqui, ele vai pagar qualquer clique, ou seja, ele vai aparecer para anúncios com qualquer valor de CPC para que eu consiga maximizar as minhas conversões. Eu posso dizer para o Google, por exemplo, dentro do CPA desejado, que eu quero fazer uma venda a cada R$ 20. Mas como que eu defino o meu CPA desejado? Eu preciso ter um histórico de vendas dentro da minha conta do Google relacionado àquele produto que tem o mesmo perfil de cliente. E aí, dentro daquelas vendas que eu já fiz, eu vou ter uma média de valor por venda, ou seja, um CPA, qual foi o CPA médio das minhas vendas dentro desta campanha. Então, eu tendo um CPA médio, ou seja, eu gastei R$ 100 e eu fiz 3 vendas, eu gastei R$ 100 e eu fiz 4 vendas. O meu CPA foi de R$ 25. Nesse caso, é interessante eu colocar aqui R$ 25, por exemplo. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo para o Google que eu quero fazer uma venda a cada R$ 25, que não é para ele gastar mais do que este valor para cada venda. Então, aqui nesse caso, é interessante eu colocar no meu orçamento diário um valor de, no mínimo, o dobro do meu CPA desejado. Então, por exemplo, se eu estou dizendo para o Google que a cada R$ 25 eu quero fazer uma venda, é importante eu botar pelo menos R$ 50 aqui no meu orçamento diário. Pelo menos. Quanto mais eu conseguir colocar no meu orçamento diário, melhor, porque o Google vai ter mais liberdade para tentar fazer vendas. Mas nesse caso aqui eu estou dizendo para o Google que eu quero fazer pelo menos 2 vendas por dia. O Google ele não vai gastar todo o meu orçamento diário, ele vai se limitar aos R$ 25 por venda. Se ele vê que ele gastou ali 25, 30, 35, 40 e não realizou uma venda, possivelmente ele vai parar de mostrar o meu anúncio, porque para ele é interessante ele estar dentro do meu custo por ação que eu coloquei aqui na minha campanha. Qual que é o problema do maximizar conversões? Se eu não tenho vendas realizadas, o Google ele não sabe para quem mostrar o meu anúncio. E aí, nesse caso, ele pode travar a minha campanha ou então eu pagar o CPC muito alto por cliques, sem de fato saber se eu vou conseguir vender. Então, aqui nessa estratégia de lance, eu preciso pensar a longo prazo, porque o Google precisa de uma certa inteligência para a engrenagem rodar, ou seja, para fazer rodar minha campanha de fato para o público comprador. É importante eu levar isso em consideração, porque muitas pessoas acham que vai começar uma campanha ou já vai mudar para maximizar conversões e o Google de fato vai trazer mais conversões para a sua conta. Mas na verdade não é sempre assim que acontece. Esse é o desejado, mas para que ele consiga trazer o maior número de conversões, ele precisa de fato ter uma inteligência, então, para que isso aconteça. Aqui, no caso de outras estratégias de lance, eu não consigo colocar aqui as estratégias que a gente mais utiliza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar essa nova campanha, vou descartar aqui e vou te mostrar aqui na minha campanha que eu subi, inclusive, um anúncio aqui para o canal do YouTube. Eu subi esse anúncio aqui mostrando para vocês. Então, vou entrar aqui nesta campanha, vou vir em configurações e aqui eu consigo te mostrar outras estratégias de lances que eu posso utilizar
para aquela campanha. Então, aqui nessa campanha, eu venho aqui, ó, em lances. Eu estou utilizando maximizar cliques, mas eu posso mudar a estratégia de lances. Aqui nesse caso, eu também posso selecionar uma estratégia de lances diretamente. Aqui ele está dizendo que não é uma ação recomendada. Eu vou clicar aqui igual para te mostrar as opções de estratégia de lance que eu também posso utilizar. Então aqui o maximizar cliques foi o que eu já falei para você. Eu vou aparecer para o maior número de pessoas possível, para ter o maior número de cliques possível. Aqui é importante eu limitar um CPC, dizer para o Google, traz o maior número de pessoas possível, mas eu vou pagar no máximo R$5 por clique. Aqui no caso de conversões, é o que eu acabei de te mostrar, então eu vou maximizar as conversões. Eu já tendo inteligência ali na minha conta, já sabendo quem é o perfil do meu público comprador, eu posso criar uma campanha com maximizar conversões, colocar aquele mesmo pixel na campanha e aí o Google vai buscar pessoas semelhantes àquelas pessoas que já tiveram compras dentro daquela minha campanha. Aqui, outra estratégia de lance que eu posso utilizar é essa de CPC manual. O que seria essa estratégia de lances? É quase como maximizar cliques, mas nesse caso aqui, eu estou dizendo para o Google que eu vou definir qual o valor do CPC eu quero pagar em cada grupo de anúncios ou em cada palavra-chave. Por quê? Porque nesse caso aqui eu posso no mesmo grupo de anúncios ou numa mesma campanha usar diferentes palavras-chave e entender que, por exemplo, digamos aqui, ó, vou entrar nessa campanha do Que Quer Mais, tá? Eu vou vir aqui nas minhas palavras-chave, voltar, vir aqui nas minhas palavras-chave. Digamos aqui que nesta palavra-chave Que Quer Mais, eu tive muita pesquisa, tive muitos cliques e não tive venda. O que eu vou fazer? Se eu colocar a estratégia de CPC manual, vai abrir uma coluna aqui para mim, do ladinho dessas colunas aqui, e vai me dar a opção de eu selecionar o valor do CPC especificamente para aquela palavra-chave. Se eu entender que esta palavra-chave aqui é a palavra-chave que está convertendo, eu posso dizer para o Google, eu quero pagar mais caro para essa palavra-chave. Então eu vou ter uma coluna aqui do ladinho onde eu vou poder mudar o valor do meu lance especificamente para aquela palavra-chave. Vamos fazer isso na prática, então. Vamos voltar aqui nas configurações da minha campanha. Eu vou mudar aqui a estratégia de lances para CPC manual. Então, vou mudar a estratégia de lances aqui para CPC manual. Então tá, CPC manual. O que vai acontecer agora? Aqui tem uma coisa bem importante que eu vou te falar antes de voltar lá para o CPC manual. Deixa eu falar sobre essa estratégia de lances aqui, que também é uma estratégia de lances interessante, mas é bom a gente ficar de olho em quando que a gente vai utilizar ela. Aqui no CPC manual, eu posso tirar esta seleção ou eu posso colocar esta seleção. Se eu colocar essa seleção aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando a estratégia de CPC otimizado. O que seria isso? Na verdade, eu estou utilizando maximizar conversões, mas eu estou limitando o Google o valor que eu quero pagar no CPC. Então, por exemplo, aqui, eu vou utilizar CPC manual com CPC otimizado. Aqui, no caso, eu vou otimizar o meu CPC para conversões. Ou seja, aqui nesse caso de lance de CPC manual, eu vou dizer para o Google qual o valor que eu vou pagar. Eu quero pagar no CPC daquela palavra-chave, no custo por clique para determinadas palavras-chave. Ou seja, eu vou limitar o valor do custo por clique, mas eu quero que o Google maximize as minhas conversões. Aqui também é importante você levar em consideração que você precisa ter conversões dentro da sua campanha para que você utilize essa estratégia de lances. Então, aqui no CPC manual otimizado, eu vou dizer para o Google para ele otimizar a minha campanha para maximizar conversões, mas eu vou dar um limite de CPC para ele. Então, diferente do maximizar conversões, onde o valor do meu CPC pode ser bem alto, aqui eu vou pedir para ele maximizar conversões, mas eu vou dar um limite para ele. Ou seja, Google, maximiza as minhas conversões, mas eu quero pagar no máximo R$5 num clique. Quer dizer que eu vou ter mais conversões?
Não necessariamente, quer dizer que o Google vai buscar mais o meu perfil do público comprador, mas ele vai participar de lances onde esteja dentro do valor ali do meu CPC, certo? Então, voltando aqui, nesse caso, eu quero só utilizar o CPC manual, sem maximizar conversões. Eu só tive 3 conversões nesta campanha que foram registradas. Eu tive em torno de 5 conversões desse produto desde quando eu subi a campanha aqui para o meu canal do YouTube, mas aqui só registraram 3 conversões. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esta seleção e vou salvar. No momento que eu fizer isso, o Google vai ajustar todas as minhas palavras-chave para CPC de 0,01 centavo. Então, se eu voltar aqui nas minhas palavras-chave da minha campanha, eu posso observar aqui, ó, CPC máximo 0,01 centavo. Então, o que eu posso fazer aqui nesse caso? Eu posso mudar o valor do CPC um a um, eu posso selecionar todos e mudar todos ao mesmo tempo, ou se eu vir aqui em grupos de anúncio, eu posso mudar o meu CPC padrão aqui. Então, automaticamente o Google já colocou para 0,01 centavo. Então, eu posso mudar aqui para R$5, que era o que eu tinha colocado antes. Aqui, aumento considerável, pode desconsiderar esta informação, porque de fato estava 0,1 centavos. Então, eu venho aqui em salvar. Ok, salvei o meu CPC a R$5. Agora, o que eu quero fazer neste caso? Eu vou vir aqui nas minhas palavras-chave e eu vou dizer para o Google, esta palavra-chave especificamente, eu vou mudar o meu CPC máximo para R$7. Ou seja, eu quero pagar até R$7 o valor do lance especificamente para esta palavra-chave. Aí eu venho aqui em salvar e pronto. As minhas outras palavras-chave ficarão com CPC de R$5 e especificamente esta palavra-chave aqui, que eu sei que foi a minha palavra-chave que converteu, eu vou deixar para R$7. Então, se eu colocar aqui em todo o período, eu posso observar que foi esta palavra-chave aqui que me trouxe as 3 conversões que foram registradas aqui. Como eu falei, eu tive mais conversões nessa campanha, mas o Pixel só registrou essas 3. Então, nesta palavra-chave aqui, eu vou aumentar o valor do meu CPC e nas outras palavras-chave eu vou deixar o que já estava. Então, dessa forma, eu consigo trabalhar com o CPC manual de forma mais estratégica, ou seja, eu vou aumentar o meu lance especificamente para determinadas palavras-chave. Se eu ver que, por exemplo, essa palavra-chave aqui gastou demais e não teve nenhuma conversão, eu posso vir aqui e diminuir o meu lance para essa palavra-chave, entende? Então, isso eu vou jogando de acordo aí com o que vai acontecendo ao longo da minha campanha. Isso são otimizações que eu posso fazer dentro da minha campanha para gastar cada vez menos. Espero de verdade ter te ajudado com esse vídeo. Se você ficou com qualquer dúvida, comenta aqui embaixo ou me chama lá no Instagram, que vai ser um prazer poder te ajudar. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de aulas aí para você se aprofundar nos seus estudos de tráfego pago. Se ficou com qualquer dúvida, se o seu navegador, se o seu Google Ads está num formato diferente, lembre-se que às vezes só muda onde está colocado o botão, mas você pode encontrar as estratégias de lance dessas 2 formas que eu te falei, dentro da campanha ou quando você estiver criando uma campanha. Se ficou com qualquer dúvida, me chama lá no Instagram ou comenta aqui embaixo que vai ser um prazer poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui, até mais!